Bom dia. Eu quero nesse dia trazer uma reflexão, né, sobre a palavra de Deus e sobre aquilo que eu acredito. Eu quero transmitir para vocês um texto que é um dos textos que mais falam comigo da palavra de Deus, que é um texto que está nos 4 evangelhos, que fala da crucificação de Jesus, quando ele é colocado entre dois ladrões, né, que é o momento assim de máxima no cristianismo, porque ali Jesus está se entregando à morte, né, e não somente se entregando à morte, mas também através dos fatos a gente vê que ele está morrendo por mim, por você e ressuscitando, vencendo a morte. E eu quero falar para vocês das duas pessoas que estavam junto com Jesus. Ali me fala muito ao coração, é um texto que eu acho tremendo. E entre essas duas pessoas tem uma ali que é uma das pessoas que mais eu admiro no contexto bíblico e que mais fala comigo em relação à fé e em relação ao que é o cristianismo. A Bíblia fala que tinha dois ladrões junto com Jesus e dentro dessa perspectiva de dois ladrões vem o ensinamento da opção, né, de que ali houve duas opções e que as opções elas são muito respeitadas por Deus, né? Você tem a opção de me ouvir, a opção de acreditar ou não naquilo que eu estou falando para você. E entre esses dois homens existia um homem ali que ele estava no fim da vida, né, sem perspectiva, ele estava sem saber o que fazer, né, ele estava condenado, ele era um ladrão, ele estava condenado, não tinha mais solução para a sua vida, não tinha mais solução para os seus problemas, ele era um homem que não tinha perspectiva de vida nenhuma, ele não tinha esperança, ele não tinha mais nenhum sonho a ser realizado, ele não tinha mais nenhum desejo a ser cumprido, ele não tinha mais nada na vida. E ele, ao lado dele havia também um que estava na mesma posição dele, que é a posição de condenação, que ele estava na posição de pagar pelos seus erros, né? Jesus estava ali junto com ele, né? E Jesus ali dentro da sua perspectiva também de estar morrendo pelos meus e pelos seus pecados de uma forma inocente, condenado pelo sistema, né? Condenado pela lei, condenado pelo clero, condenado pela igreja, não entendido, né, e não compreendido qual era a sua função e o seu papel aqui na terra, e graças a Deus que ele não foi entendido, não foi compreendido, porque ele precisava morrer, ele precisava ressuscitar, e depois ele precisava subir aos céus, e hoje ele está ali, assentado junto ao Pai, intercedendo por mim e por você. Mas ali, diante dele tinha um homem que decidiu, né, no seu último momento, acreditar no inacreditável. O que fala muito ao meu coração em relação a esse homem é a forma que ele viu Jesus e como ele acreditou que aquele que estava condenado com ele, aquele que também estava ali crucificado com ele, poderia ser aquele que o salvaria, poderia ser aquele que daria a ele uma nova perspectiva de vida. Então eu quero trazer essa palavra para você nesse dia que você pode estar sem perspectiva de vida, você pode estar sentindo que não há mais nada para você fazer, que não há mais nenhuma porta para se abrir, que não há mais nenhum tipo de ajuda, que você não tem mais condição de sobrevivência. E esse homem, quando vivendo essa realidade, que ele olhou para o lado, ele acreditou no inacreditável. Ele acreditou que um homem condenado, que um que estava com ele crucificado, poderia fazer com que ele tivesse uma nova perspectiva de vida, né? Ele viu ali em Jesus um rei, ele viu ali em Jesus o seu Salvador. A palavra dele para com Jesus foi: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? E a palavra de Deus a palavra de Jesus para ele foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso.
Então a fé, né? Eu quero falar para você que a fé é você acreditar naquilo que é inacreditável. É você superar aquilo que é insuperável, é você dar um passo no escuro, muitas vezes, crendo que você estará pisando em rocha firme, né? Eu quero dizer para você que está passando por dificuldade, eu quero dizer para você que está passando por momentos difíceis como eu hoje estou saindo agora para trabalhar, crendo no inacreditável, crendo que o Deus que eu sirvo, ele é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que ele tem me prometido, do que tudo aquilo que ele tem desejado e tudo aquilo que ele tem para mim. Eu creio que é um Deus que me ama, eu creio que é um Deus que ainda hoje estarei com ele no paraíso. O paraíso já vive, né? Eu já vivo no paraíso, né? A palavra de Deus já vive em mim. Eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui dentro, ele mora comigo. E eu creio que todas as coisas são possíveis. Não existe dificuldade, não existe demônio, não existe enfermidade, não existe barreira que nós não possamos ultrapassar crendo em Jesus. Aquele homem, no seu último momento de vida, ele creu no inacreditável. Como você tem lidado com a sua realidade? Como você tem lidado com os seus problemas? E como você tem lidado com a sua vida? Né? Fica aí essa palavra. Eu desejo que cada um de vocês tenha um bom dia. E que, se não for para ser o primeiro, eu não quero ser o segundo.